Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre como saber se o seu filho é emocionalmente saudável. Vamos lá? Vamos começar? Essa semana a gente tem falado um pouco sobre saúde emocional e eu já falei um pouquinho sobre conceitos, definições. Então, só para a gente retomar aqui, a definição que a gente está usando de saúde emocional é aquela também colocada pela Organização Mundial da Saúde, né, sobre saúde mental, inclusive, que fala muito sobre a questão das habilidades, das competências emocionais das pessoas, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde emocional mental é definida como o bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. Então, olha só, saúde mental vai muito além de não ter um transtorno mental, né? Então, é todo esse hall, esse conjunto de habilidades socioemocionais que as pessoas precisam ter, né, para serem definidas aí como saudáveis ou emocionalmente saudáveis. E eu imagino, né, que você queira isso para o seu filho. Então, a gente vai fazer um exercício agora, tá bom? A gente vai fazer um pequeno exercício agora juntas. Eu queria que você que está aqui me ouvindo pensasse como você quer que o seu filho seja. Fiz uma pesquisa recente e muitas mães respondem assim: eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja realizado, eu quero que o meu filho seja ético, moral, tenha moral, enfim. E tudo isso, ok, é muito bom. Então, eu quero que você pense agora no seu filho, na sua filha aí. Vamos pensar que se passaram aí 20 anos e você ouve alguém bater na porta, alguém toca a campainha. E aí, a hora que você abre a porta, é o meu filho, minha filha. Agora um adulto, crescido. Quais são as características que você gostaria de ver no seu filho agora adulto? Pense aí por um instante, como que você quer que ele seja, que ela seja? Pensou? Viu a cena? Então, vou compartilhar com você o que muitas mães disseram, né, sobre essa questão. Então, quais são as características e habilidades de vida que muitas mães pelo mundo inteiro responderam a essa pergunta? O que elas disseram? O que elas esperam ver nas crianças, né? Elas esperam ver o quê? Um adulto que tenha um bom autoconhecimento, autoestima elevada. Que mais? Respeito por si mesmo, que se respeita, que respeita os outros, que é gentil, que é independente, consegue fazer as coisas de forma autônoma, né? É independente, vai lá, pega e faz. Que também seja um adulto que tenha um senso de contribuição social, né? Então, eu preciso contribuir, ajudar o meu próximo, isso também é bastante importante, né? Um adulto também que tenha autocontrole, consiga se autorregular, né? Que consiga gerenciar suas emoções. Outra coisa que a gente espera dos nossos filhos enquanto adultos é que eles sejam cooperativos, né? Até quando criança, a gente quer que eles cooperem, que eles façam as coisas junto, que eles entendam que eles são importantes no meio que eles estão. Isso também é muito importante. Que ele saiba resolver problemas, então a gente quer que o nosso filho também saiba resolver problemas. Surgiu algum imprevisto, alguma coisa né, que saiu aí do controle, a gente quer que esse adulto saiba resolver problemas. A gente quer que o nosso filho seja também esperançoso, né, de dias melhores, seja otimista. A gente quer que o nosso filho seja resiliente, né, ou seja, que quando ele levar um não da vida, ele possa dar a volta por cima e ir lá e dar conta de fazer melhor, né, de resolver essa questão, de passar por cima de uma situação difícil. A gente também deseja isso para os nossos filhos.
A gente também quer que o nosso filho seja motivado, que ele seja, né, que ele tenha prazer por conquistar, por viver. A gente quer que o nosso filho seja corajoso, né, que ele possa vencer os seus medos, que ele consiga enfrentar desafios. A gente também quer que o nosso filho seja disciplinado, comprometido, né, que ele consiga ter uma meta e ele vai até o fim, começa uma coisa e acaba aquela coisa, né? Seja comprometido. A gente quer que o nosso filho tenha moral e ética, né? A gente também deseja que o nosso filho seja feliz. Feliz é um conceito um pouco abstrato, mas ao mesmo tempo que resume tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Então, olha só, gente, uma lista aí de características que mostram o que é saúde emocional. Saúde emocional é tudo isso que eu falei agora, né? Isso tudo é ter saúde emocional. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você, mãe, tem todas essas características? Será que vocês que estão aí me ouvindo já desenvolveram 100% de todas essas características? Né? Eu duvido. Até porque isso aqui é perfeição. Nós não somos perfeitas. E olha só que importante isso, porque às vezes a gente não tem todas essas habilidades, às vezes não, a gente nunca encontrei alguém, né? Porque não existe essa pessoa perfeita. A gente não tem essas habilidades 100%. E a gente espera que o nosso filho tenha. E mais, se nós, adultas, mães, não temos todas essas habilidades, com sei lá quantos anos vocês têm aí, mas vamos pensar numa média de 40 anos que a gente tem por aqui, a gente não tem essas habilidades todas? Como que a gente espera que o nosso filho vá ter todas essas habilidades com, sei lá, 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos? Olha só que importante a gente ter essa consciência, essa coerência, né? A Jaque está falando aqui, nem 1/3 nós temos dessas características. Pois é. E é super importante a gente entrar em contato com isso para que a gente também avalie, né? Onde eu posso melhorar? Porque eu sou modelo para o meu filho. Se eu quero que o meu filho tenha autocontrole e eu não tenho, o que eu estou ensinando para ele, né? Então, a gente precisa ficar um pouco mais sensível a essas questões. Será que o que eu estou esperando do meu filho não é demais? E aí a gente começa a falar, né? Como é que eu vou saber se o meu filho é emocionalmente saudável? Ele não precisa ter todas essas características aí, né, gente? Porque isso aí é esperar a perfeição, é uma expectativa irreal, surreal. E aí a gente sabe que quando a expectativa é alta, muito alta, a gente tem um buraco entre o que é real e o que é esperado, e aí esse buraco todo aqui, essa distância toda aqui, é a nossa frustração, a nossa decepção, a nossa raiva, né? Nossa, eu esperava, vou dar um exemplo nosso, assim, de mãe, né? Eu quero começar o meu dia, eu sei que eu tenho que dar conta das crianças, lavar roupa, eu preciso fazer o almoço, preciso manter a casa em ordem, eu preciso fazer a tarefa com o mais velho, eu preciso cuidar do mais novo, e eu preciso ainda fazer minha unha, eu quero lavar o cabelo. Uau! Expectativa lá em cima. Se eu começo o meu dia assim, é bem provável que eu vá terminar o meu dia, ó, o buracão aqui, com muita raiva, com muita frustração, porque eu não consegui atingir, né? E aí, a gente precisa aproximar a nossa expectativa da nossa realidade, para que a gente possa, então, ter um equilíbrio, para a gente ter saúde emocional, justamente, né? Às vezes, o maior problema é esse, de esperar o que não é possível se ter. Então, se eu espero que a Catarina, por exemplo, a Catarina acabou de fazer 1 aninho essa semana. Se eu espero que a Catarina dê conta de ficar sem mim o dia inteiro, numa boa, com uma pessoa que seja avó dela, não é possível, porque ela é um bebê, ela precisa de mim ainda. Não posso deixar ela tantas horas sozinha. A Ana Beatriz, por exemplo, está aprendendo
a ler e escrever sozinha. Então, se eu espero que a Ana Beatriz leia um livro inteiro de 20 páginas, super escrito, né, um monte de texto, eu vou me frustrar, porque ela ainda não é capaz de me dar isso, né? Ela ainda não desenvolveu essa habilidade, essa capacidade. Tem algo de errado com meu filho? Não, não tem. Tem algo errado comigo, que estou esperando algo dele que ele não pode me dar, né? Então, isso precisa ser ajustado. É um primeiro ajuste que a gente vai fazer para também a gente ter clareza de se meu filho está, né, se ele está emocionalmente saudável, não, né, está emocionalmente saudável ou não. Então, assim, aquela criança perfeita, que talvez você tenha aí idealizada na sua mente, ela não existe. Nem na sua casa, nem na casa do vizinho, tá? Não é só a sua casa que não tem, nenhuma casa tem. Então, vamos partir desse princípio, ok? Porque eu recebo muitas mães, as mães sempre perguntam, né? Ai, Lívia, eu não sei, será que ele tem algum problema? Será que meu filho precisa de ajuda, precisa de um psicólogo, precisa fazer terapia? Será que ele tem algum problema que eu preciso ajudar a resolver? E eu acho ótimo, né, que as mães perguntem isso, que a gente se preocupe com isso, porque de fato mostra que a gente está cuidando da nossa responsabilidade, né, enquanto mães. É muito válido que a gente se questione: meu filho precisa de ajuda? Meu filho tá bem? É por isso dessa live aqui também, né, gente? Por isso que esse conteúdo todo que eu tô fazendo. Não é à toa. Porque eu sei que é uma dor que você tem. Você se pergunta isso, assim como eu também já me questiono, né? Sempre tô me questionando. Tá tudo bem com as minhas filhas? Elas precisam de alguma coisa a mais, né? Agora, a gente precisa fazer uma distinção aí do que é esperado e do que não é, do que é natural, do que é comum, do que não é, tá? E é esse ponto que a gente vai tratar. Então, olha só, crianças emocionalmente saudáveis não são aquelas que não choram, não são aquelas que não dão birra, que não se irritam, tá? Então, crianças emocionalmente saudáveis também choram, também dão birra, também se frustram, também dão piti, né, bate pé e quer alguma coisa e chora. Tá tudo bem. Isso não quer dizer que o seu filho não é emocionalmente saudável. Pelo contrário, ele é. Ele tá. Provavelmente, a gente vai ter que observar algumas questões que eu vou passar aqui, mas isso não é sinal de que seu filho não é emocionalmente saudável, tá? Então, a criança emocionalmente saudável, ela na verdade, ela está em processo de aquisição. Ela está desenvolvendo todas aquelas habilidades que a gente falou ali. Ela está em processo. Ela ainda não está pronta, né? Um adulto emocionalmente saudável tem algumas daquelas características, mas nem 100% de todas, porque a gente não é perfeito, tá? Então a gente tem algumas daquelas características que eu coloquei anteriormente, a gente tem algumas que podem melhorar, outras estão ok, e é isso que a gente vai analisar, tá? Não é um conceito estanque, engessado, não, a gente tem que avaliar um todo, tá bom? Então, a ideia da saúde emocional das crianças, como que a gente vai dizer que o nosso filho é saudável? A gente precisa olhar se ele está conseguindo lidar com as próprias emoções de uma forma saudável. Mas ele não vem de fábrica sabendo lidar com as emoções. Nós é que vamos ensinar, tá? E aí, por exemplo, o desenvolvimento de um apego seguro é super importante para um desenvolvimento de uma saúde emocional da criança, né? O apego seguro, então, se essa criança, aquela criança que chega num ambiente novo, né? E ela observa ali de longe o ambiente, dá uma olhada, olha para a mãe, olha para o pai, olha para essas figuras de confiança, verifica se está tudo ok, para então ir, né? Para então se jogar e brincar, enfim, e explorar. E isso é importante, quer dizer que ela desenvolveu um apego seguro, uma confiança nessas pessoas que são
os primeiros ícones, né, de referência dessas crianças, né, dos nossos filhos, somos nós. Então, se o nosso filho tem esse movimento, é importante para a gente saber que ele desenvolveu o apego seguro, ok? Então, esse é um bom termômetro, um bom sinal de que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo caminhando. Outra coisa importante que a gente precisa para saber se o nosso filho tem uma saúde emocional boa, né? Equilibrada, é entender o temperamento do nosso filho. Então, a gente precisa estar de olho no como o nosso filho é, porque senão a gente entra naquela de comparar, né? Nosso filho com o filho da vizinha, com o priminho, com a priminha, com o irmão mais velho, e aí não vai dar certo, gente, né? Aí não vai rolar, porque as crianças são únicas. Não adianta a gente querer comparar. E entender o temperamento é o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o exemplo da timidez. Às vezes a criança tem um temperamento menos sociável. Temperamento é o quê? Aquela característica que vem de berço, né? Que a gente é uma característica geneticamente determinada que vem nos nossos traços genéticos. A gente nasce, vem no pacote. Não quer dizer que é imutável, mas que é um traço, tá? É um traço que sempre vai ficar ali, né? A gente pode desenvolver um pouco mais, por exemplo, a socialização ou não, mas é um traço que sempre vai estar com a gente. Então, esse exemplo da timidez eu acho que é interessante, porque algumas mães que vêm até mim me perguntam: mas Lívia, ele é muito tímido, ele gruda na barra da saia e não quer ir para a festinha, não vai brincar com os amigos e tal. Então, vamos entender. É o temperamento da criança ser assim? Se for, gente, tá ok. Tem crianças que são mais sociáveis, mais receptivas, e outras que são menos. E tá tudo bem, né? Então, de novo, qual é a linha do tá tudo bem e do não tá tudo bem? Tá tudo bem é ok, é uma característica do meu filho que, assim, eu vejo que sempre foi assim. E não gera sofrimento para ele, né? Então tá tudo bem. Outra coisa importante no caso da timidez e de outras características é qual é o modelo da família. Eu recebo famílias que às vezes são super restritas socialmente e querem que o filho seja o popular do berçário, entendeu? Não vai ser, porque é o modelo da família. Não é que não vai ser, mas é muito difícil que seja, né? Então, porque o modelo da família, esse ambiente, é o primeiro formador da personalidade da criança. Então, se o meu filho, se eu estou numa família que é reservada socialmente, por exemplo, muito difícil que o meu filho seja o popular, que você tenha 1000 amigos, entendeu? Então, isso a gente também vai precisar observar, levar em consideração para saber se o seu filho é emocionalmente saudável, tá bom? Então, a timidez nem sempre é um problema, né? Nem sempre é uma dificuldade emocional da criança. E a gente vai falar mais sobre dificuldades emocionais na live de sexta-feira, tá bom? Por isso que eu não vou entrar muito nesse ponto agora. E aí, outro ponto importantíssimo para saber se o seu filho é emocionalmente saudável é entender que fase de desenvolvimento o seu filho está. Então, vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, os 2 anos, que são taxados aí, equivocadamente, a meu ver, sobre os terríveis 2 anos, né? Os terrible two. Eu gosto muito de um termo que eu vi, que é os incredible two, né? Os incríveis 2 anos. Então, os 2 anos, por exemplo, é uma fase de desenvolvimento que a gente sabe, a gente entende que está acontecendo um monte de mudanças neurológicas, né? De podas neuronais e o cérebro da criança está a 1000 por hora. E aí, por isso que os incríveis 2 anos são incríveis e desafiadores, porque a criança está nesse momento de desenvolvimento que gera, por exemplo, as crises emocionais, né? As frustrações, as birras, né? As famigeradas birras, entendeu? E aí, se
Se eu pego uma fala isolada, né, de meu filho dá muita birra, meu filho foi na loja de brinquedo e eu não quis dar um brinquedo para ele, ele se jogou lá no chão e ficou lá esperneando por 40 minutos, sei lá, né? E aí eu vou ver que essa criança tem 2, 3 anos, ok, tá na fase de desenvolvimento. A gente pode trabalhar? Pode e deve trabalhar, porque a gente vai estar, é uma oportunidade para a gente desenvolver a saúde emocional, tá? Todos os desafios são oportunidades. Mas tá bom, Lívia. Agora, se eu recebo uma mãe que fala que o filho fez a mesma coisa numa loja de brinquedo, mas ele tem 14 anos, opa! Aí eu preciso rever essa história. Tem alguma coisa fora do lugar, né? Então, percebam que tudo isso é uma junção mesmo de fatores que a gente vai tendo que analisar de uma forma muito meticulosa, caso a caso, não dá pra gente generalizar nunca, e nem o determinismo também não existe, tá bom? Então, a gente vai observando essas características. E cada criança, como eu disse, é única. Agora, entender a fase de desenvolvimento vai nos ajudar muito a saber se o meu filho tá ok, né? Tá desenvolvendo a saúde emocional como precisaria estar. Então, os 2 anos é um exemplo que eu queria trazer. E um outro exemplo que eu vou trazer para vocês hoje são os medos. Isso mesmo, os medos das crianças, que a gente sabe que tem medos que são específicos por idade, né? Então, como eu falei do bebezinho, né? Falei um pouquinho da Catarina. É natural que ela tenha medo de pessoas estranhas. Então, esses dias, por exemplo, ela meu tio chegou aqui de máscara, tudo, não pode chegar perto, essa coisa toda. E fazia muito tempo que ela não o via mesmo, né, sem máscara, antes da pandemia. E aí ela chorou muito, ela estranhou ele. Tá tudo bem, é esperado que ela faça isso. Tá tudo bem. Então, se eu sei disso, ufa, tá tranquilo, né? É esperado. Outra coisa, outro medo que eu acho que é interessante, com 6, 7 anos, por exemplo, vou dar o exemplo agora da Ana Beatriz. Ela tá com muito medo ultimamente de dormir sozinha. E aí é um medo que é esperado para essa faixa etária, tá? E se eu sei disso, opa, que bom, é isso que está acontecendo com a minha filha. Quer dizer que eu não vou fazer nada sobre isso? Não, não quer dizer. Não quer dizer que eu não vou fazer nada sobre isso. Mas quer dizer que eu posso ficar mais tranquila de que tá tudo dentro do conforme, né? Tá tudo dentro do esperado. E aí, ok, isso a gente vai trabalhar, vai passar por isso, tá tudo bem. Né? Por exemplo, com um pouquinho antes, 3, 4 anos, as crianças têm medo, por exemplo, de pessoas fantasiadas. Vocês sabiam disso? Pois é, com 3, 4 anos é natural que a criança tenha medo de pessoas de fantasia. E aí eu vejo aqueles pais, né, as mães lá, que fica socando a criança no colo do personagem, porque a criança adora o personagem na TV. Como que ela não adora o personagem que tá ali na frente dela? E fica insistindo para a criança ficar perto do personagem e ela morre de medo, tá? Então, olha só como isso é importante. Se eu sei que meu filho tem medo, nem precisa ser na idade, tá, gente? Tô falando aqui uma questão etária, mas pode ser que meu filho tenha 5 anos e ainda tenha medo de personagem, tá? De Papai Noel, sei lá. E a gente precisa respeitar esse medo. Se eu sei que esse medo é esperado, nossa, como isso me tranquiliza, não é? E a Jaque tá falando que a Manu tinha medo da Peppa. Pois é, e aí ama a Peppa na televisão, né? A hora que chega a Peppa vestida, foge. E é isso, porque existe é uma questão até de sobrevivência, né? Que a gente tem de desenvolvimento cerebral que faz com que a gente tenha medo de algumas coisas específicas por idade, tá? Então, saber disso nos ajuda muito. E não saber disso nos atrapalha. Sim, nos atrapalha. Porque nos deixa sem saber o que fazer, sem saber o que esperar. E também porque
prejudica o desenvolvimento saudável do nosso filho. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Então, isso é muito sério, né? Isso é muito, muito sério. Eu tô falando das pessoas fantasiadas, e aí eu vou dar um último exemplo para vocês. Por exemplo, o medo de palhaço. Esses dias eu recebi uma foto minha de criança, depois posso até compartilhar aqui. Uma foto minha no colo do palhaço. Gente, que palhaço horrível. Eu falo, meu Deus do céu, não sei como eu não peguei medo de palhaço. Por quê? Porque o medo de palhaço é um transtorno, uma fobia específica que está nos manuais de transtornos mentais, que se chama courofobia. E olha só, qual a ligação disso com essa exposição na infância que gerou esse trauma, né? A gente vai falar mais sobre trauma também na live de segunda-feira, tá bom? O que é trauma e tudo mais. E não vou me prolongar nisso, mas olha só que importante, né? Então, se eu sei que meu filho tá numa idade que é mais suscetível a ter medos de personagens, eu vou tomar cuidado com isso. Posso nem saber a idade, mas se eu percebo que meu filho não tá afim de chegar perto de um personagem, eu vou acolher, vou aceitar isso. Vou ajudar o meu filho, né? Então, essas questões, né, de práticas do nosso dia a dia que a gente precisa começar a buscar mesmo conhecimento, né? Tomar essa consciência para que a gente possa, sim, fornecer um ambiente para promoção de saúde emocional. Porque eu sei que, como eu, você que é mãe, você também quer que o seu filho desenvolva essas características, seja emocionalmente saudável. E eu tô aqui para te ajudar nessa missão, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter conhecimento, e conhecimento que seja um conhecimento baseado em evidência científica, um conhecimento que seja de pesquisa. Não é achômetro, a Lívia tá falando isso porque ela acha. Não, a Lívia não acha, né? A Lívia tá aqui, a Lívia também é mãe, a Lívia já passou por uns perrengues aí, já aprendeu muito com erros, e a Lívia estudou para trazer essas informações, né? Não tô aqui no achômetro não, gente. Então, assim, é pesquisa, e é isso que a gente precisa ter acesso para nos tranquilizar também, né? Para que a gente não fique impressionado com o que o pai fala, a mãe, a avó, a tia, a bisavó, o vizinho. A gente precisa ter esse ajuste, esse conhecimento que é só nosso. Nós precisamos promover, né? A gente precisa buscar, porque é nossa responsabilidade, ok? Sempre falo isso. É nossa responsabilidade. Assim, quando a gente decidiu ser mãe, a gente assumiu essa responsabilidade. Não dá para fugir, não. É a gente que tem que abraçar, tá bom? Eu gosto muito de uma frase da Lia Luft, já citei ela aqui numa live antes, e vou citar novamente. A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto dos nossos dias. Se for esburacado demais, vamos tropeçar mais, cair com mais facilidade e quebrar a cara. Sim. Então, como é que a gente faz, né, para criar aí um chãozinho menos esburacado para os nossos filhos? Menos, ouçam bem, menos esburacado, né? Não dá para ser sem buraco nenhum. Até porque nós, adultas, mães que estamos aqui, tem pais aqui também, nós temos os nossos buraquinhos, né? Que são as nossas faltas, os nossos traumas. Estou usando bem aspas aqui, mas depois vocês vão entender na live de segunda. E a gente tem os nossos buraquinhos. Mas é aquela história, gente. Vamos pensar numa rua esburacada, né? Um caminho esburacado, como a Lia Luft fala aqui. O buraco, às vezes, ele é tão pequenininho que a gente nem vê.
Às vezes ele é um pouquinho maior, mas a gente não precisa desviar, a gente consegue andar por ele, passar por ele sem problema nenhum. Mas às vezes o buraco é muito grande, a gente tem que, né? A gente tem que desviar, porque se a gente cair nesse buraco, a gente talvez, né, tenha que vai quebrar o carro. Então, é essa a questão, né? Como é que a gente vai promover a saúde emocional dos nossos filhos para que eles tenham menos buraquinhos, tá? Quando eles forem adultos também. Buracos todos teremos, mas podem ser menores, podem ser de mais fácil manejo, né? E a gente não precisa sofrer tanto, né? Não é não sofrer nada, porque o sofrimento ele é importante para o desenvolvimento da saúde mental, a gente também vai falar disso. Então, é isso. Eu queria terminar com essa frase, com essa imagem, né? Imagem desse caminho aí da infância. E eu acredito muito nisso. E desenvolver esse ambiente saudável para os nossos filhos, sobretudo agora, na primeira infância, né? De 0 a 6 anos. Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem são mães nessa faixa etária. Então, é crucial esses primeiros anos, né, da criança para a gente poder fazer aí uma estrutura boa, né, uma estradinha já bem boa para eles caminharem melhor depois. Ah, Lívia, meu filho é mais velho já está na adolescência, tá difícil. Eu entendo. E é isso aí, mas não tem problema. Você vai cuidar da saúde emocional dele hoje. Só não pode deixar passar mais tempo, né? É hoje, gente. Se o seu filho tem 2, se ele tem 5, se ele tem 10, se ele tem 15, é hoje que você vai começar. Tá ótimo. Hoje é melhor que amanhã, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar hoje também, ok? Então é isso. Queria agradecer por esse momento que a gente passou juntas e dizer que tá sendo um prazer enorme começar essa série de lives. Vou passar aqui para vocês de novo a nossa agenda de lives, agenda de show dessa semana. Ai, gente, só eu. Olha só, então hoje a gente está falando sobre meu filho é emocionalmente saudável? Como que eu vou saber, né? A gente vai discutir já sobre isso hoje. Essa foi a nossa primeira live. Na segunda, vou traumatizar meu filho? Ô, pergunta que eu escuto, gente, que pergunta que eu escuto muito. Será que eu vou traumatizar meu filho, gente? A gente vai falar sobre o que é trauma, o que não é trauma. E outra, 7 coisas que você acha que são banais, são insignificantes e que podem sim gerar problemas no futuro do seu filho, tá? Isso na segunda às 18 horas, aqui também. Segunda às 18, esse vai ser o tema. Deixa eu Isso. Isso na segunda-feira às 18. Isso. E aí na quarta, a gente vai falar um pouquinho sobre. Nossa, agora fugiu o nome aqui, gente. Objetos de transição. Tá? Objetos de transição, qual a relação deles com saúde emocional? Aí eu falei vou falar um pouquinho da chupeta, dos bicos, da mamadeira, todos os objetos de transição, paninho, nananã, pelúcia. Vamos falar sobre isso e como isso afeta e pode se relacionar aí com a saúde emocional, o desenvolvimento da saúde emocional dos nossos filhos e também pode gerar traumas. Isso aí. E aí vamos falar especificamente da retirada da chupeta, ok? Isso na quarta-feira, às 18 horas. E na sexta-feira, última live da semana, na sexta, eu vou estar com uma querida amiga neuropsicóloga, que é a Ana Cláudia Carreira, e a gente vai falar juntas sobre os principais problemas emocionais na infância. Isso mesmo. Quais são eles? Quais são esses problemas emocionais que são mais comuns na infância? Quais são as causas e qual é o nosso papel enquanto mães, pais, nisso tudo, tá bom? Então, essa é a agenda da semana e tudo isso para ajudar você, né? Porque o meu propósito é ajudar você, mãe, a cuidar da saúde emocional do seu filho, tá bom? Esse é o meu objetivo, o meu propósito de vida. E
Também, né? Porque essa é uma série de lives que vão acontecer nos próximos 15 dias. Na outra semana também vai ter live. Tá? Uma série de lives que vai ser um aquecimento para um mini curso que eu vou dar no começo de agosto. Tá bom? Então, esperem que tem muita coisa boa vindo por aí. Tudo bem? Gratidão por esse momento, obrigada. Pessoal que tá aqui me assistindo no YouTube, pessoal que tá aqui no Instagram. Muito bom ter vocês aqui. E a gente se vê segunda, às 18 horas, por volta das 18 horas. Ok? Conto com vocês. Um beijo e até a próxima.